Qual que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje na maioria das fazendas pelo Brasil no negócio de cria, né, na produção de bezerros e bezerras? A gente precisa de manter a escolha das vacas, a gente precisa de manter essas vacas numa condição minimamente razoável que vá proporcionar para ela a condição dela produzir leite para poder desmamar bem o bezerro, desmamar bem uma bezerra, né, pesado de preferência, e que também depois dessa vaca tenha condição de emprenhar de novo. Quando uma vaca pare, ela perde cerca de 50 quilos, tá? Então você pode observar que a garupa dela fica um pouco mais funda, ela começa a mostrar aí as pontas, né, de osso, de quadril, você consegue visualizar aí cerca de 2 a 3 costelas, e isso é normal. Mas partindo dessa premissa, você já sabendo que ela perde peso, que na verdade parte desse peso é conteúdo de gestação, é conteúdo de parição também, e óbvio, né, ela perde também um pouco de massa, de tecido muscular. Por quê? Porque ela vem da seca, ela vem numa condição de capim ruim, de qualidade baixa, de oferta baixa, mas a grande questão é, qual que é o ponto de partida que essa vaca está? Quanto mais reserva ela tiver, melhor. Por quê? No período das águas é onde você tem, teoricamente, ou deveria ter uma oferta maior de capim, um capim de melhor qualidade, para você colocar essa vaca mais gorda possível, com o score mais alto possível, já pensando que, né, essa vaca vai chegar aí no período da seca, ela vai cair score, e quando ela parir, ela vai perder mais score ainda. Então, o que é preciso ser feito para não chegar a um ponto crítico que comprometa a produção de bezerro ou de bezerra na fazenda? Então, pessoal, meu nome é Diego Arruda, sou criador do canal da Nova Pecuária. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar o que você precisa saber para não rasgar dinheiro tratando de vaca magra, e nem sempre você vai ter o resultado esperado. Além que isso, né, agir no problema, a gente precisa de trabalhar a causa, porque senão isso no próximo ano vai acontecer de novo, você vai gastar mais dinheiro e isso vira um ciclo vicioso. Mas antes disso, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, eu te peço isso porque é muito importante para o meu trabalho e contribui também para a gente estar sempre colocando novos vídeos, novos conteúdos aqui para você. Coloca aqui também nos comentários as suas dúvidas, que eu também vou estar interagindo com você, eu também vou estar respondendo aqui quais são as dúvidas que você tem dentro desse nosso assunto aqui que a gente está trazendo desse vídeo. Então vamos lá, vamos para a proposta principal desse vídeo. Colocar carne em vaca parida e magra custa caro, então é um desembolso muito alto e nem sempre você vai ter aquela resposta que você precisa para não prejudicar a produção de bezerros e bezerras de uma fazenda. Então é normal, é aceitável quando a gente vê essa condição aqui de uma vaca parida, de uma vaca que está com o bezerro ao pé. Ela mostra um pouco aí, né, das pontas do quadril, você pode ver que é aquilo que a gente falou lá no início do vídeo. A garupa dela fica um pouco mais funda, mas você vê que ela tá uma vaca lisa, que ela tá uma vaca sadia, tá uma vaca saudável. E o que você precisa de saber, sair daqui desse vídeo sabendo, né, que cada um ponto de score, ele geralmente representa aí de 30 a 40 quilos. Então, pô, uma vaca perdeu aí, sei lá, 2 pontos de score, ela estava com 4, ela caiu aí para 2, ou seja, essa vaca perdeu cerca de 60 a 80 quilos, vamos trabalhar numa média de, ela perdeu aí 70 quilos, ok? Mas o que a gente não pode abrir mão é da gente ver a vaca e ver que ela está com uma condição de saúde boa, você vê que a vaca está bem nutrida, apesar de que ela está mostrando aí um pouco de costela. Então, só para a gente poder fazer uma conta aqui simples, né, meio boba, se a gente for pegar uma estimativa de ganho diário de 400 gramas, e levando em consideração, né, que um ponto de score ele é 35 quilos, você pega 35 quilos e divide pelo ganho médio diário, que no período da seca, dificilmente a gente vai ter esse ganho de 400 gramas. Mas vamos trabalhar num cenário aí um pouco mais pessimista para a gente poder entender qual que é o tamanho do buraco que às vezes uma fazenda de cria entra. Se você pegar 35 quilos e dividir por 400 gramas por dia, ou seja, para uma vaca recuperar
um ponto de score, ela vai gastar cerca de 90 dias ou mais, tá? A gente está trabalhando aí, por exemplo, com ganho de 400 gramas. Se você for baixar isso, né, para metade, para 200 gramas, nós estamos falando de 180 dias. E às vezes o tempo que essa vaca precisa para ela poder recuperar, para ela poder emprenhar de novo, não encaixa dentro dessa janela. Ah, mas aí você pode me fazer aquela pergunta, pô, Diego, mas a vaca pode estar magra, mas ela pode estar subindo? Sim, mas não necessariamente ela vai emprenhar. Até mesmo porque eu vou mostrar para vocês lá na frente, eu vou mostrar para vocês mais adiante um pouco o que acontece, né, com o alimento que a vaca come, seja capim, seja suplemento, para onde que isso vai primeiro. Então, se você for pensar numa suplementação 0,3%, né, que a gente vê a maioria das pessoas aí fornecendo para recuperar score de vaca. Se a gente trabalhar com 0,3% sobre o peso corporal de uma vaca de 390 quilos, ou seja, a gente precisa de fornecer para essa vaca 1 kg 170 gramas por dia. Se você for considerar 90 dias de suplementação com esse suplemento custando R$ 2,30 por quilo, ou seja, só de nutrição a gente vai gastar com essa vaca 242,19 centavos. Então não é uma coisa barata. Para quê? Para corrigir problema. E a gente tem que entender o seguinte, qual que é a causa? Por que que isso acontece? Porque sempre que você chegar aí no período de início de estação, início de água, ou seja, qualquer época do ano que for, e você tomar esse tipo de ação para recuperar score de vaca, o que está acontecendo? Você está trabalhando em cima do problema e não da causa. Então a gente tem que investigar por que que essas vacas estão chegando nessa condição ruim. Lembrando que uma diferença muito grande é de uma vaca entrar no período da seca com score 4 e ela cair para 3. Outra coisa totalmente diferente, ela está no score 3 e ela cair para um score 2. Então, tudo está relacionado ao quê? Ao ponto de partida. O ponto de partida em qual sentido? Qual que é a condição que essa vaca entra no período da seca? Ou qualquer outra fase que se julgar que seja mais importante. Quanto melhor ela estiver, mais rápido ela vai dar a resposta. Uma coisa é você ter uma vaca com score 2, você precisar de levar ela para 4, por mais que ela esteja ganhando peso, mas tem uma coisa aqui que a gente chama, né, de homeorrose. O que é isso? O que isso quer dizer? Tudo que a vaca come quando ela está com bezerro ao pé, prioriza o quê? Prioriza a produção de leite. Olha o tanto que a natureza ela é perfeita, né? A partir do momento que a vaca ela tem o bezerro, tudo que ela come, ela prioriza para poder criar o seu filho, sua filha, seu bezerro, sua bezerra. Então, se ela está numa condição ruim, com baixa oferta de capim, aquele pouco que às vezes ela vai comer, ela vai jogar para onde? O leite. E aí prejudica o quê? Porque às vezes ela não vai produzir a quantidade de leite necessária para poder desmamar esse bezerro pesado e também ela não vai conseguir, ela não vai ter condição de emprenhar. Então a gente tem que trabalhar o quê? Trabalhar no manejo, trabalhar na oferta de forragem, trabalhar aonde? Na lotação, ajuste da taxa de lotação para sempre esses animais terem alimento na quantidade correta, na disponibilidade correta para ela não entrar nesse tipo de problema. E aqui é só para vocês entenderem, né, um gráfico que a demanda de energia, tá? Tanto na lactação quanto na gestação. Essa linha verde, ela não é nada mais do que a produção de capim, a oferta de capim que a gente tem ao longo dos meses, né? Ao longo dos meses aí do ano. E se a gente for avaliar friamente, nós estamos falando aí do segundo terço, né, da gestação de uma vaca. Olha como é que aumenta consideravelmente a demanda de energia dessa vaca. Essa demanda energética, ela é meio que assim contrária, né, ao período, a oferta, a disponibilidade de capim que a gente tem. Então,
Volto a repetir, a vaca precisa de entrar e entrar bem. Escolhe, a gente precisa de fazer o quê? Fazer no período que a gente tem mais oferta de capim. Então tem que colocar peso na vaca, tem que colocar a vaca na melhor condição possível, porque senão vai chegar aí no segundo terço, no terço final da seca, você vai ter problema. E aí, depois a gente entra naquele negócio, pô, mas minhas vacas não estão emprenhando, né? A receita da fazenda caiu. Por quê? Porque você não tem bezerro, não tem bezerro e não está conseguindo fazer com que as vacas emprenhem. E às vezes, pior ainda, você está colocando comida no coxo, está colocando comida no coxo, e isso nem sempre tem a resposta que precisa de ser condizente com aquele custo que você tem, tá? Então, se você for analisar aí friamente, você vai ver que quando a gente está aí no terço final da gestação, que é principalmente a fase que tem a maior formação do feto, onde o bezerro está acabando, né, de ficar ali bonitinho para a vaca depois parir, você pode ver que a gente tem ainda uma baixa oferta de capim. A curva está crescendo, né, a disponibilidade de forragem, a produção de forragem, ela está aumentando, mas ainda nem sempre ela consegue atender a demanda da vaca, ok? Então, quando a gente pensa, né, por exemplo, score de vaca, aqui está, né, essa régua aqui para a gente poder entender. Uma coisa é essa vaca entrar lá no período, no início do período da seca, ou no meio da seca, ou no início, né, da reprodução, com score 2. E aí ela precisa de ir para quanto para ela poder emprenhar, para ela poder ser trabalhada. Então, igual eu falei, tudo parte daquela referência. Perder, ela vai perder. A diferença é o seguinte, qual que é a referência, né, que a gente tem para poder saber o seguinte, espera aí, ela vai perder e ela vai ainda entrar numa condição boa, ela vai entrar numa condição mínima para ela poder criar bem o bezerro e ela também emprenhar de novo. Então, isso é o que precisa de ser levado em consideração. E nada melhor para resolver um problema do que você antecipar o problema. Então, como a gente está fazendo, né, auditorias aí, eu acredito, né, se você não faz isso, eu recomendo que você faça essas visitas aí, que seja cada 15 dias, que seja mensal, mas sempre fazendo a avaliação do score dessas vacas. Está mantendo, está caindo, está evoluindo, como que está sendo isso? Sempre enxergando o seguinte, como é que essa vaca vai estar lá na frente quando eu for precisar que ela faça, né, que ela me entregue aí de acordo ao serviço que eu vou submeter essa vaca. Então vocês podem ver, pô, Diego, mas isso é difícil, não consegue? Consegue sim. Isso daqui é um lote de vacas que foram da primeira desmama, então uma das coisas que você precisa de trabalhar, uma das coisas que você precisa de estar atento, emprenhar as suas vacas mais cedo possível. Por quê? Mais cedo possível, você vai desmamar essa vaca mais cedo, ela vai ainda conseguir comer ali um capim verdolento, digamos assim. Claro que você precisa de associar isso com uma boa nutrição, não adianta nada você ter capim, mas a nutrição não está boa, não ter condição de aguada boa. Então, é uma série de fatores, é um conjunto de fatores que precisam de estar aí tudo conversando para você ter bons resultados, tá? Então, quando a gente fala, né, por que eu estou falando isso? Porque vocês provavelmente já devem ter ouvido falar isso. O cara fala assim, às vezes na fala, não, essas vacas aí, depois que desmamar, passou aí 45, 50 dias, elas já recuperam rápido, justamente por causa daquilo que eu falei para vocês, né? O que teoricamente iria para a produção de leite, o que teoricamente iria para o bezerro, agora isso fica para a vaca. E essa demanda energética para poder produzir leite, ela é muito alta. Isso exige muito, muito, muito da vaca. Então vocês podem ver, ó, olha o tamanho desses bezerros, tá? Olha a condição dos bezerros, olha a condição das vacas. É normal quando a gente tem uma vaca muito boa de leite, ela sentir um pouco mais, mas o que você precisa de estar atento? O que você precisa de olhar? Olha para a condição de pelagem da vaca, né? Olha a quantidade de costelas que essa vaca está mostrando, olha para a condição corporal dessa vaca,
ok? Então vocês podem ver que essa vaca aqui, dessa foto, provavelmente é uma vaca que a gente vai fazer a desmama desse bezerro. Vocês podem ver que aqui são vacas que emprenharam mais cedo. Esses bezerros já estão bem aí na época, né, serem desmamados, e essa vaca ela vai ter tempo ainda de recuperar. Por quê? Porque ela vai conseguir comer ainda um capim verdolento, um capim verde, um capim que a gente chama capim de safra. Voltando, né, a repetir, precisa de associar isso com uma boa nutrição. Então, para vocês verem, olha a condição do bezerro, olha o tamanho desse bezerro. Essa desmama aqui foi feita com 278 quilos. É a primeira desmama, são as vacas que emprenharam mais cedo, tá? Diego, mas o que é o ideal? O ideal é que você tenha aí pelo menos de 60% a 70% das suas vacas parindo aí nos primeiros 60, 90 dias de parição. Mas quando vocês olham a foto dessa vaca, né, que esse bezerro está mamando nela, pode ver, ela está com a garupa um pouco mais funda, ela está mostrando ali os ossos, né, a ponta de osso do quadril, mas você pode observar que ela é uma vaca que está uma vaca saudável, não está aquela vaca arrepiada, não está aquela vaca que você olha para ela que você vê que ela não está bem. Então, essa é a condição que a gente precisa de dar para esses animais. Só que eu fiz score lá atrás, porque eu sabia que esse é um gado, né, que ela entrega um pouco mais, mas também eu preciso dar uma condição melhor para elas. E aí você pode falar, pô, Diego, mas no período do grosso, da seca mesmo, né? O ideal é que a gente não tenha vacas aí com bezerra ao pé de meio de junho em diante. Se você tiver isso, provavelmente você não faz estação, ou então a sua estação está muito longa. Claro que isso é uma coisa que vai variar, isso vai aí mudar, às vezes, de região para região. Mas essa foto aqui é justamente para ilustrar isso para vocês. Olha a condição da vaca e olha a condição do bezerro. E quando a gente vê, por exemplo, né, vacas um pouco mais velhas, são vacas que a tendência é de que elas sintam um pouco mais. Então, se você for ver, pô, é uma vaca relativamente aí errada, né, que a gente chama. Olha, o capim tá seco, o bezerro tá grande. Então, vocês podem ver que ela tá numa condição muito boa. Por que isso? Ah, um detalhe, esses bezerros não recebem suplementação no CRIP. Mas o que vocês podem observar? Por quê? Porque nós já estamos com uma condição já que grande parte aí, né, mais de 60% das vacas estão emprenhando mais cedo, nos 60 a 90 dias, a gente já tem aí de 60 a 70% das vacas já parindo. Então, isso é muito importante para poder uma fazenda de cria ela ter uma saúde financeira boa. Não só saúde financeira, mas também como saúde produtiva, que as duas coisas estão relacionadas. Para ter uma saúde financeira boa, tem que também ter uma saúde financeira produtiva e vice-versa. Mas qual que é o principal, né? O que é a ideia principal desse vídeo? É que vocês entendam o seguinte: a vaca precisa de entrar bem, né? A gente fala, pô, vaca tem que parir gorda, vaca tem que estar gorda todo o ano, durante todo o tempo. Claro, ela vai baixar score quando ela parir, sim, mas ela tem que estar entrando numa condição boa, porque a gente sabe que ela vai perder. Mas a diferença tá, qual que é o ponto de partida dessa vaca? Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, me siga nas minhas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.